Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Oi, bom dia. Como vai, nosso querido coordenador? Tudo, Está me escutando? tudo bem, Dina? Estamos sim. Oi. Eu tenho Você? tido problemas com som, então essas últimas reuniões eu só vejo vocês. Ainda bem que Ah, eu falo com o Návega por fora. mas é um prazer ouvi-lo de novo. Já faz Obrigada. tempo. Pois é. É, pedindo para quem for participar da reunião, por favor, abrir os nossos vídeos, as nossas câmeras, para que a gente possa ter essa noção, né, de uma reunião mais humana, né? Para quem puder, lógico, Dina, não tem problema se você tiver com problema de áudio, de vídeo, desculpa. Então, um bom dia a todos, um bom recomeço nesse segundo semestre de 2004, né? Espero que todos estejam bem, tenham passado um julho maravilhoso, né? Esse friozinho que aconteceu aí na nossa terra, na minha terra foi um pouco mais frio, mas, né, deu para descansar um pouco. Todo mundo, todos bem? Eu vou pedir para que na próxima reunião as pessoas coloquem as suas instituições no vídeo onde tem o nome, coloque a instituição ao lado do nome, tá? Até porque às vezes são pessoas que estão chegando agora, às vezes, e a gente não conhece ainda bem. Então seria legal a gente ter informação, né, de onde é, tá ok? Então tá. Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa reunião do segundo semestre de 2024, dando uma noticiazinha que é aquele documento criado pela questão do turismo, sobre a questão da segurança, foi entregue à Tia Ju e depois que ela analisou, ela acha que cai bem um projetozinho de lei a respeito da questão da segurança pública no interior, principalmente com respeito à qualificação das pessoas, dos profissionais que trabalham na segurança. Então, já está na mesa para que a gente providencie isso. Assim que ela completar essa minuta de lei, esse projeto, eu apresento aqui na Câmara Setorial para apreciação de vocês e depois ela vai fazer os devidos encaminhamentos. Na minha opinião, isso foi uma excelente notícia e um excelente desdobramento do documento, né? Deixando até assim a gente com mais mostrando que as coisas acontecem, né? E realmente a gente tem um ânimo maior de trabalhar, né? Então vamos em frente. Nós deixamos algumas coisas pendentes, que era o documento que o Daniel ele ficou de fazer, de solicitação de apoio ao grupo de xadrez e ao de futsal. Mas ele já informou ali no grupo que, por outras questões, ele não pôde fazer, portanto, ele não apresentará hoje o documento. Mas vou pedir, Daniel, para que você, assim que você estiver pronto, você me avisa que a gente marque uma reunião para que você possa apresentar esse documento para avaliação de todos. Tá bom, Daniel? Ok. Uma outra coisa que ficamos. Oi, pode falar, Daniel. O problema aqui, a internet está muito ruim. Mas Tá. Mas não tem problema. Nós entendemos que você teve um probleminha que, assim que você puder, você fará e apresentará esse documento. Uma outra pendência que nós tivemos foi do Marcelo Abelha a respeito do documento solicitando uma solicitação para o pessoal da uma possível parceria com a TV Alerj, né? Não sei, o Marcelo Abelha não me deu nenhum retorno, então acredito que ele também não tenha feito esse documento. E o que nós temos hoje para começar o semestre é que nas nossas últimas reuniões, na nossa última reunião mais precisamente, nós colocamos 3 ideias
de painéis para serem feitos no segundo semestre. Um painel de inovação no turismo, um painel de apresentação do plano estratégico do turismo e um painel do efeito das mudanças climáticas extremas para o turismo. Essas foram as 3 ideias de painel que nós iríamos trabalhar para tentar organizar para o segundo semestre. Então, eu creio que a gente possa começar nossa reunião. Obviamente que eu vou passar a palavra para cada um fale, né, a sua mensagem de retorno, se quiser falar mais alguma coisa, mas eu creio que nós possamos focar nesses 3 temas. E qual painel seria mais interessante? E, depois da escolha do painel, indicar quais seriam as pessoas convidadas, dia, local, virtual ou presencial. Eu preferia que fosse virtual nesse momento de eleição, é bem mais interessante, tá? Mas a gente pode discutir isso, ok? Então, vou passar a palavra para vocês. Márcia Alonso já levantou a mãozinha. Um bom dia, Márcia, tudo bom? Bom dia a todos. Eu acho fundamental, os 3 são fundamentais, os 3 temas, né? Principalmente porque eu acho que o turismo é que tem a maior representatividade aqui no nosso grupo, mas eu acredito que nós devamos pensar em outros temas que englobem a cultura e os esportes, né? A gente está em ano de Olimpíadas, eu sugiro que seja pensado algum tema envolvendo o esporte, uma avaliação do futuro do esporte no Brasil, das políticas públicas, alguma coisa nessa linha. Eu não teria um tema ainda a propor, só boto aí para consideração aí de vocês todos. Obrigado, Márcia. Muito pertinente a sua colocação. Uma coisa que a nossa Câmara Setorial também, a gente não pode esquecer que ela é de turismo, cultura e esportes, né? Obviamente que a gente pode até integrar esses 3 temas, é muito comum a gente integrar esses 3 temas, o que seria bem interessante, né? Eu só peço que a gente tente ser ágil nesse ponto para que a gente possa ter tempo. Afinal, 4 meses, a gente já percebeu que passa muito rápido, né? Marcos, navega, é contigo. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Fred, a gente tem aí no grupo o professor Carlos Ledizzi, que iniciou um planejamento estratégico do Estado pela Secretaria de Turismo do Estado. Acho que ele poderia ajudar a gente nesse processo agora, né, de trazer para essa Câmara Setorial várias demandas que surgiram nas regiões turísticas, né? Né? Só fazer essa lembrança aí, tá bom? Ok, navega. Inclusive, acho que esse tema foi trazido pelo próprio Lidizzi. Eu não tenho, né? Na verdade, só complementando, eu trouxe, né, bom dia a todos e todas, eu trouxe essa proposta que eu acho super interessante, né, apresentar um plano estratégico, uma Câmara de Turismo, um plano estratégico do Estado, mas na época, né, alguém comentou, eu não me lembro mais quem, sobre um ponto interessante sobre a questão do período eleitoral, que a gente teria que ter cuidado Fui de eu. apresentar plano estratégico, né, Fernando, num período eleitoral. Então, e aí eu realmente fico é, um pouco desconfortável, né, e atento a essa questão. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, né? Talvez fosse melhor esperar o período eleitoral para que não houvesse uma interpretação, né? E que há uma, uma, uma um interesse, né, de fazer aqui uma propaganda. Pelo contrário, né, a universidade, né, nós acadêmicos temos uma postura completamente independente. Claro que nós temos um posicionamento, todos nós, né, um posicionamento político, ideológico, né, e não existe isenção, né, mas eu não gostaria de ficar sujeito a uma posição, a uma posição suscetível
a críticas. Mas, assim, foi um belíssimo trabalho e, independente dessa posição, nós fizemos um trabalho com a participação de diversos professores de diversas instituições, o que me deixa muito tranquilo, né? Foi uma participação de diversas instituições. E aí eu trago outra sugestão, né? Porque não basta se isentar, trazer outra sugestão. Eu trouxe também uma sugestão de uma debate sobre a questão da inovação, né? Ultimamente, nós que somos do turismo, e tenho aqui outros colegas, nós temos trabalhado muito a questão da inovação no turismo. E quando a gente fala de inovação, a gente não fala de inovação só tecnológica, né? E isso é uma coisa que me deixa um pouco desconfortável, né? A gente está falando também de inovação social. Eu acho que isso poderia ser uma pauta aqui no turismo, trabalhar um pouco da inovação social e da inovação tecnológica e como o turismo pode ser um vetor de desenvolvimento social através da inovação. Eu peço desculpas que eu estou saindo de uma gripe e, apesar de estar com uma gripe, eu tenho trabalhado direto, então eu vou perdendo a voz com muita facilidade. Então eu deixo aqui a proposta de colocarmos numa pauta invertida a questão trabalharmos a inovação social. Na UF, nós tivemos, não muito recentemente, com a participação de diversas entidades do trade, um evento sobre a questão da inovação social e a adesão de diversas instituições para a constituição de um hub de inovação social com a chancela, entre aspas, como uma mantenedora, como uma financiadora, como uma incentivadora, a Embratur, que tem tido hoje um protagonismo bastante interessante, né, no fomento e no desenvolvimento, no incentivo de, ah, de ações, no desenvolvimento de ações inovadoras, numa perspectiva social e tecnológica, né? Então, eles estão nos patrocinando hoje na universidade em 3 projetos muito interessantes. Acredito que tem ações, inclusive, em outras universidades. Acho que na Unirio também tem, na UFRJ também tem. Não sei, Cláudia, se no Cefet eles estão tendo alguma ação, mas, assim, nós estamos trabalhando com eles e agora no segundo semestre temos assim um desenho em estruturando. Eu acho que o ERJ também, não sei, Tiago, se vocês estão tendo alguma ação com eles, para fomentar dentro do turismo, da hotelaria, na área de eventos, ações junto aos nossos alunos, né, para que desenvolvam ações de inovação que impactem tanto aspectos sociais, né, nas comunidades de base locais, nos povos originários, enfim, não é que repercutam, que transformem, né, em todos os segmentos, nos guias de turismos, enfim, nas comunidades locais, nos próprios empreendedores, né? Nas empreendedoras femininas, nas mulheres, enfim, todo um trabalho que acabe, né, fazendo do turismo um agente de transformação social, usando a tecnologia, né, os equipamentos, as tecnologias, as TICs, e também, né, a questão social. Enfim, eu acho que a gente pode pôr isso em pauta, não é? E aí com a participação de todos. Hoje, o nosso objetivo no Hub de Inovação e no Observatório de Inovação da UF é fazer a convergência de ações e de reflexões a respeito de. Acho que isso está na pauta. Tudo que vier a convergir a respeito de será bem-vindo. E eu deixaria o plano, né, para um segundo momento que fosse pós-processo eleitoral. E deixaria também aqui uma, uma fala para não esquecermos uma
uma contribuição que foi um nosso colega da UERJ, que era um trabalho belíssimo, que era alguma coisa relacionada a desenvolver um calendário, um aplicativo sobre eventos no Rio de Janeiro. Tinha uma pauta sobre isso, mas eu acho que isso também era muito, 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 muito rico, se pudesse pôr na pauta, né? Porque o Rio de Janeiro sempre teve esse problema, né, de um calendário. E se a academia pudesse contribuir, né? Não sei se isso ainda está em pauta, mas é só para lembrar. É isso, eu fico à disposição. Fred, Obrigado, eu não estou Letícia. Na Peço conseguindo verdade, desculpa levantar pelo a eu, mão. eu atraso. ia, eu ia propor que a apresentação do plano estratégico poderia ser feita em novembro, que eu acho que já escapamos, né, da questão eleitoral, Tá. né, e a gente consegue, através da apresentação dele já preparar até para iniciarmos 25 já com algum tipo de ação, né? Eu acho que seria bem interessante. Bom, mas então temos E, uma Fernando, outra eu não sei se ideia. vocês concordam, a gente poderia, inclusive, convidar a diretora de planejamento da secretaria para participar, porque isso foi uma construção coletiva, né? E foi uma experiência única, né? Nós fizemos uma construção, foi muito interessante, porque foram cento e tantas entrevistas, né, com personalidades do trade, foram todas as IGRs, né? O próprio Marcos Navega teve uma participação fantástica, foram feitas participações dos funcionários das secretarias, né? Foi muito rico. Então, acho que, de repente, algum representante, tipo uma mesa redonda, uma coisa dinâmica, né, para mostrar o processo de construção do plano, né? Porque eu apresentar, para mim, é uma honra, mas mostrar o processo de construção de olhares é muito mais rico. Não sei se vocês concordam, É mas eu acho perfeito, que é muito professor. mais enriquecedor. Perfeito. Mas como a Mas a gente gente pode construir isso, Mas se a até gente novembro deixar tem isso tempo. para novembro, a gente vai ter tempo de construir isso com Perfeito, bastante calma perfeito. e carinho, né? E a gente Ok. precisa agora já temos uma outra proposta de uma outra mesa, de um outro painel, e a gente precisa então começar a pensar nesse outro painel que deve ser em torno de setembro, né? Ou seja, no próximo mês ou no máximo em outubro, ou se não acharem pertinente, a gente também só coloca só monta a pauta para discutir esses 3 meses antes da apresentação do plano estratégico. Marco, navega. Desculpa, Fred. É só uma sugestão, tá, Fred? No caso do professor Lidízia, se for possível a gente fazer uma reuniãozinha lá na UF, né? Reunião pequena, não precisa com muita gente, não, mas para tentar pegar no planejamento estratégico que já foi feito, né? Se a gente pode elencar os principais tópicos, né, de cada região e apresentar aquilo que é factível, que é possível fazer. Esse é um ponto. O segundo ponto, Fred, eu vou me arborar aqui e lançar sem ouvir o meu professor da UERJ, né, que deve estar aqui presente. Mas a gente já vem conversando, eu e ele, né, para a gente tentar fazer esse encontro, né, com os órgãos de segurança do Estado em cima daquela proposta do projeto de lei que você acabou de falar, e a gente tem algumas notícias boas, mas eu vou deixar para ele falar sobre isso, tá bom? Tá ok, querido. Ele já está aí? Não. Não sei, Tá eu não sim, consigo ver lá. Eu estou presente, eu tá sim. não tô conseguindo Aí, ligar Ah, é aqui o minha valeu. Tiago câmera. Pereira está aqui. Fred, eu queria uma questão de ordem. Está me Pois ouvindo? não, Dina. É porque eu não estou conseguindo levantar a mão. Eu gostaria de saber exatamente qual é o âmbito que essa nossa comissão, que esse nosso fórum atua, porque a professora da faixa nos falou sobre Brasil. Algumas pessoas falaram sobre pequenos locais. Então, eu entendo que nós estamos aqui falando do estado do Rio de Janeiro. Esse foi o meu entendimento. Então, eu gostaria de uma clareza. Segundo ponto, as eleições serão eleições municipais. Se nós estamos atuando no Estado,
há coisas do Estado que o Estado só terá eleição daqui a 2 anos. Então, o momento político do Estado é diferente do município. Mas eu concordo que realmente tem muito. Nós brincamos muitas vezes que tem aqueles papagaios, né, que se arvoram. Então, a gente tem que ter cuidado realmente com isso. Eu gostaria de reforçar que, por exemplo, quem levantou aí, que nós temos, foi até da faixa também, que nós temos essa parte de esporte também. São Paulo tem grandes trabalhos ligados ao esporte, inclusive com as pessoas idosas. No Rio de Janeiro começaram algumas coisas, mas depois tudo isso morreu. Então, seria interessante, talvez, a gente fazer esse levantamento. Quem é que está fazendo alguma coisa do esporte que é para trazer? A pessoa que levantou aí tem toda a razão. Nós ficamos. E o turismo, eu já coloquei até um recadinho aí, porque eu sou uma pessoa que viajo muito, Návila, inclusive, sabe disso, né? Também, porque de vez em quando ele me encontra por aí. Então, nós precisamos lembrar para os hoteleiros, e nós vamos ter uma reunião aqui na Barra da Tijuca, que eu já mandei também para vocês, sobre segurança, não sei o quê, com os hoteleiros. Eles é o 21º encontro. Eu vou levar essa temática, eles já sabem que eu falo sobre isso, acessibilidade e as barras de segurança. Porque esse é um dos problemas bastante sérios, que não sei aonde, mas nós vamos precisar colocar isso, porque isso está na legislação e nós precisamos reforçar. Então, eu gostaria que Fred, ou quem puder, esclarecer qual é o âmbito do trabalho desse nosso fórum. Nós vamos nos ater Estado do Rio de Janeiro. Aliás, eu quero reforçar que quem levantou, há algum tempo atrás, a temática do turismo rural é importantíssimo. Isso está em vários outros lugares do Brasil e do mundo, o turismo rural. Mas hoje aqui ninguém falou disso. Então, é uma coisa muito importante. O nosso estado do Rio de Janeiro tem uma temática de turismo rural enorme, mas eu não sei quem está trabalhando com isso. Então, por enquanto, era isso. Beijo. Obrigado, Dina. Na sua colocação é muito válida, mas deixando bem claro, nós somos um órgão da Alerj, portanto, trabalhamos com a questão do Estado. Na relação da questão da eleição, é que mesmo as eleições sendo municipais, às vezes, determinadas pessoas usam determinados lugares para virar plataforma de, né, eleitoreira, né? Então, meio... A gente tem um certo cuidado para que isso não aconteça. Afinal de contas, estamos trabalhando numa instituição do governo. Então, isso seria uma coisa muito, 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 muito chata, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar uns certos cuidados com essa questão da eleição, né? E no que diz respeito aos outros temas, eu também concordo. Eu só peço que, se a gente abrir muito o leque, né, até por uma experiência adquirida ao longo do tempo, se a gente abrir muito leque de várias coisas a se trabalhar, a gente acaba não trabalhando nenhuma delas, porque fragmenta muita discussão e isso pode tornar um problema sério. Mas não tem problema, se quiserem, o tema que vocês quiserem trabalhar, nós vamos trabalhar, né? Com certeza. Eu só trouxe a questão dos painéis porque foram pendências que ficaram na última reunião né, de junho, né? Ficaram para junho e eu queria começar a reunião trazendo, obviamente, essas pendências, né? De acordo com o que a gente foi trabalhado aqui, essa questão do plano estratégico, eu creio que, devido a tudo isso que nós falamos, seria bem interessante que a gente fizesse essa apresentação em novembro. Até se a gente for convidar a fazer uma mesa redonda, como o professor Letícia sugeriu, trazendo a secretária e tudo, aí mais ainda seria bem interessante em novembro. A gente fecha, né, o nosso semestre com chave de ouro, né, e praticamente já deixando uma porta aberta para o início do trabalho do próximo ano, né? Ok? Bom, tinham 3 mãos levantadas. A primeira foi da Ana Gabriela. Ana Gabriela, Desculpa, por favor. Oi. Fred, você me escuta? Desculpa. Só um instante, Ana. O Marco havia comentado sobre a questão do evento que a gente pretende organizar e havia citado que eu traria algumas informações. Eu posso falar depois também dessa sequência, ou aproveitar, deixa como você achar melhor.
Já que a Ana já estava com a mãozinha levantada, logo depois Sem que ela problema. fala, eu passo a palavra a você, tá? As outras Obrigado, Fred. pessoas que abaixaram a mão é porque não querem, já estão contempladas, não querem mais. Se precisar falar, só levanta a mãozinha e deixa lá. Isso. Tá, é muito rápido, é só para dizer que o que eu ia falar, coloquei no chat, tá? Só para contribuir aqui com o esporte. Tá bom. Ana Gabriela, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Frederico. Primeiro, eu peço desculpas, eu estive meio ausente, passei por um período difícil, mas estou de volta com vistas a colaborar, continuar minha participação nesta Câmara Setorial. Eu lembro que do ano passado havia ficado a pendência de eu apresentar sobre o turismo sustentável de base comunitária. E eu gostaria de reiterar a minha disponibilidade, a minha boa vontade em realizar essa apresentação. De acordo com a fala do professor Lidízia, eu entendo que as escolas elas têm, vamos dizer assim, as áreas verdes como espaço para frequentar, para realizar visitas técnicas, para conhecer melhor as áreas onde o turismo é desenvolvido, né? Ali é um espaço onde elas podem aprender, desenvolver uma nova vocação, as crianças podem aprender, desenvolver uma nova vocação, e é muito importante para que a comunidade também se desenvolva, né? Fazendo, vamos dizer assim, trabalhando junto às atividades já desenvolvidas. Eu lembro que no município do Rio de Janeiro existem parques naturais municipais, existe um parque estadual onde existe população quilombola, né? No Parque Natural Municipal do PS dos Irmãos, onde eu fui gestora, existe ali a trilha do Vidigal, uma trilha bastante visitada, em que o percurso é feito pelos próprios moradores da comunidade, né? E o ponto de chegada é um mirante belíssimo, com vista para as praias da Zona Sul. Ali no Parque Natural Municipal Fonte da Saudade tem o Quilombo Sacopã, né? Ali próximo, ali no Parque Natural Municipal José Guilherme, que houve até a incorporação dessas unidades de conservação, o Parque Natural Municipal da Catacumba, né? Onde até no passado havia uma comunidade. Então, assim, muitas áreas elas foram, vamos dizer assim, desenvolvidas com base nos trabalhos que as próprias comunidades elas, vamos dizer assim, realizaram ao longo do período, né? Então, desenvolver atividades turísticas nessas áreas, onde existe jongo, onde existe feijoada, né? Onde existe uma trilha mantida pelos próprios moradores, isso é muito importante. Então, no sentido de trabalhar o esporte também, a gente está no período das Olimpíadas e a gente percebe que muitas crianças que se desenvolvem, adolescentes, jovens que desenvolvem no esporte, eles são de comunidades. Então, eu penso assim, enfim, quando eu realizar essa apresentação, pensar numa propositura de projeto de lei, até que envolva as associações de moradores, para que o esporte, o turismo, né, o desenvolvimento econômico e social, ele seja fomentado nessas áreas, com base em justificativas que trabalhem junto ao que as comunidades já realizam, porém, falta visibilidade, falta fomento, né? Falta, vamos dizer assim, algum tipo de olhar especial para essas áreas, para que essas áreas, de fato, elas possam manter sua qualidade ambiental e se tornarem destaque para a sociedade, não só carioca, como também no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Eu estive no Quilombo do Campinho, em Paraty, e atividades de artesanato são desenvolvidas lá, né? Tem uma escola lá no Quilombo. Então, isso é muito importante para que atividades, talvez, de agricultura, não sei se alguma comunidade trabalha com agricultura, né? Então, se a gente pensar, vamos dizer assim, grande, né? A partir dessa apresentação, novas ideias serão
levantadas, novas discussões aparecerão, e eu acho que pode sim culminar numa propositura de projetos de lei para fomentar o turismo sustentável em base comunitária, tá bom? De base comunitária. Era esse o meu recado. Obrigada. Obrigado, Ana. A sua proposta foi colocada aqui, se a gente pode, inclusive, se todos concordarem, na próxima reunião, se for o caso, a gente pode ouvir a apresentação da Ana, né, a respeito do turismo comunitário. Marcelo, eu vou pedir para você só a gentileza de deixar o Tiago da UERJ falar na sua frente, porque tem a ver com o que o Navega falou antes. Aliás, eu comentei de você que eu estava esperando um documento seu a respeito da parceria da TV Alerj, né? Mas depois, na tua fala, você me fala se ainda tem, se ainda é interessante isso, tá? Tiago, por favor. Obrigado, Fred. Bom dia a todos e todas. Antes de começar, só mais uma vez parabenizar o professor Lidízia pelo trabalho do plano estratégico. Professor, eu pude acompanhar, eu fui um dos entrevistados também. Foi um trabalho muito bacana e uma construção coletiva, como o senhor citou. Vai ser muito bom a gente ter essa apresentação em novembro aqui no Fórum. Mais uma vez, parabéns, professor. Rapidamente, o Marco Navega ele comentou no final da última reunião, na verdade, sobre uma proposta da gente realizar esse evento relacionado à segurança pública e turismo, mas mais voltado, na verdade, né, para as IGRs. Ele destacou que a gente tem uns índices numéricos assim, bem interessantes aqui no município do Rio de Janeiro, a partir do trabalho do BPTUR e do trabalho da DEAT, com a doutora Patrícia, e que talvez fosse interessante a gente tentar compartilhar um pouco dessas experiências que a gente tem aqui com as IGRs, para a gente tentar estimular o desenvolvimento da segurança, dessa relação de segurança pública e turismo, né? E uma melhor experiência para esses visitantes nesses destinos, no caso de eventualidade. Então, a gente, no final da última reunião, o Marcos Navega tinha trazido a ideia da gente talvez fazer esses eventos nas IGRs. Mas a gente conversou bastante, né, Marco? E no momento atual, assim, no Estado, a gente acha que quanto menos gasto a gente tiver, talvez melhor seja o nosso resultado. E aí a gente conversou sobre a possibilidade de realizar esse evento não nas IGRs, mas sim um evento central aqui no município do Rio de Janeiro, utilizando a estrutura da UERJ, na realidade. A gente conversou um pouco sobre a possibilidade de realizar esse evento no segundo semestre, agora no segundo semestre, em novembro. A gente já rascunhou minimamente quais seriam os principais nomes que a gente gostaria de trazer para a mesa de abertura, para as palestras, para a ideia do workshop. Professor Lidízia, eu aproveito para comentar que a gente vai seguir aquela sugestão de conversar com o professor Marcelo Tomé, que também já desenvolveu um trabalho parecido com esse dentro da UF, né, para a gente somar esforços, e não ficar reinventando a roda toda hora, né? Eu acho que vai ser muito mais produtivo. E dentro da UERJ, especificamente, eu fui fazer o dever de casa para ver que tipo de apoio a gente poderia ter institucional. E a gente já tem o apoio do Centro Estratégico de Estudo de Desenvolvimento, que é o CED lá da UERJ, um apoio já formalizado, para que a gente possa, então, ter toda a parte de logística, de realização do evento, sendo realizada por nós, né? Então, a gente agora, né, Marco, está no momento de começar a entrar em contato, né, com essas figuras que a gente pensou para participarem do evento, depois fazer o contato também com esses GRs, para que eles possam pensar em quais são os representantes que vão ser enviados para o Rio de Janeiro, e a gente pretende fazer em novembro também para sair um pouco da questão eleitoral, né, como foi dito anteriormente, mas a gente acha que esse trabalho pode ter um resultado bem positivo, assim, bem interessante, e também, como o professor disse, pode ser uma construção coletiva, com a participação, né, do maior número de integrantes possíveis aqui do Fórum para ajudar a gente nesse processo. Para maiores esclarecimentos, a gente pode trazer, eu acho que já na próxima reunião, né, Marco, os nomes assim, de pessoas confirmadas, a data, mais ou menos a estrutura proposta para o evento, etc. Tá bom? Obrigado, pessoal. Me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Obrigado, Tiago. Inclusive, Fred, isso aí é uma proposta, tá? A gente pode sentar contigo quando você quiser, né? E a gente pode iniciar essa construção coletiva, né? E a UERJ disponibiliza lá um espaço muito bom para a gente. Inclusive, a UERJ pode até nos ajudar no receptivo, né, dessas pessoas, tá bom? Depois a gente Exato, conversa. toda essa parte de gráfica, elaboração de material impresso, a parte de logística ali, né, de check-in no evento, todos os alunos envolvidos no departamento de turismo vão trabalhar no evento para dar esse suporte para a gente. A gente tem o apoio da segurança também para reserva de vagas para os carros oficiais, etc. Toda essa logística pensada já aprovada pelo CED. A gente fez esse dever de casa. Vamos conversar sobre isso logo depois da reunião, quer dizer, não hoje, mas imediatamente,
que eu tenho outra reunião. Mas vamos conversar sobre isso, até porque, como a gente já está com aquele documento que foi feito nas mãos da Tia Ju, para que haja dê uma sequência num projeto de lei, a gente talvez pudesse também, um convite seria a própria Tia Ju nessa reunião e talvez esperar um pouco até que essa reunião ocorra para que a gente tenha mais subsídios para fazer um documento mais substancial. Vamos conversar com isso depois para a gente acertar direitinho. O que não impossibilita o nosso painel sobre plano estratégico do turismo, a não ser que seja no mesmo dia, né? A gente pode ter as duas atividades, que são atividades, né, totalmente diferentes. Marcela Abelha, você me desculpa a espera, é com você, pode falar. Bom dia a todos. Primeiro, Fred, eu queria pedir desculpa a você e a todos aí pelo meu atraso. Pareceu uma demanda que urgente, eu precisei resolver. E também me desculpar por ainda não ter entregue a proposta do projeto sobre a TV Alerj. Tá? Eu prometo debruçar sobre ela agora, ver se eu consigo concluir até essa semana, para ver se a gente consegue avançar. Mas eu queria só falar um pouco sobre a questão do esporte. Nós, hoje, no Visit Rio, temos uma equipe mais empenhada somente nesse segmento, né? Assim, especializada para esse segmento. Com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, SMEL, nós fizemos um grande levantamento mundial de todos os eventos que podem vir para a cidade do Rio de Janeiro, todos os eventos que nós ainda não trabalhamos, segmentos que nós ainda não trabalhamos, mas temos vocação natural para poder receber na cidade, principalmente com relação ao aproveitamento, né, do Parque Olímpico que nós temos aí. E, então, já tem muita coisa em andamento. Se for de interesse da Alerj, se você permitir, nós podemos preparar uma apresentação para poder alinhar, né, trazer o conhecimento a todos do que já foi feito, do que está sendo feito e onde nós queremos chegar, as conquistas que nós estamos buscando. Nós estávamos lá na abertura da Olimpíada agora, fizemos um evento com influenciadores, com importantes pessoas do esporte mundial que podem trazer grandes eventos para o Rio de Janeiro. Então, se permitir, nós podemos, para a próxima reunião, fazer uma apresentação disso, para que as pessoas conheçam. E também, nesse paralelo, aí o Marco Navega pode falar melhor, a federação também abriu uma frente dessa, né, Navega, com relação ao aproveitamento olímpico, só que sendo a federação estadual, ela com certeza vai ter uma ótica um pouco diferente, né, do Visit Rio, que ele foca a capital, principalmente pelo legado olímpico, mas que acaba escoando o turismo para todo, né, para todo o estado, beneficiando todo o estado. Então, fica aí a proposta, Fred, para uma próxima oportunidade a gente apresentar um projeto, fazer uma apresentação do que está sendo realizado no esporte mundial, né, para manter o Rio ativo com seu parque olímpico, seu legado olímpico, e principalmente trazer novas modalidades e eventos que nunca vieram para a cidade. Tá, eu prometo essa semana ver se eu consigo concluir o projeto da TV Alerj para te entregar. Tá bom, obrigado. Tá bom, sem problema. A gente sabe que a nossa vida nem sempre dá condições de a gente fazer tudo, que é tanta coisa para fazer que vai acabar faltando, não tem jeito. Então, veja só, nós temos, então, só para a gente fazer um resumo rápido, nós temos um painel de inovação do turismo, né, que pode ter como tema transversal, quer dizer, pode ser um painel de inovação com uma transversalidade em turismo, esporte e cultura, que seria bem interessante se a gente pensasse isso. Mas teria que pensar de uma forma um pouco mais de tempo. A gente poderia fazer esse painel de inovação em outubro. Não seria um painel, né, que a gente daria tempo de tentar fazer esse recorte, onde a gente unisse nesse painel os nossos 3 grandes campos de atuação dentro da Câmara Setorial, que é o esporte, a cultura e o turismo. Acho que isso seria bem interessante. Na próxima reunião, nós temos, então, 2 propostas. A apresentação muito interessante, 2 muito interessantes também. A apresentação da Ana Gabriela com o turismo comunitário, né? E o Marcelo Abelha com essa questão do esporte, né? Então, cabe a vocês, pelo menos o que está na minha cabeça é mais ou menos isso, né? E em novembro, a gente teria o Plano Estratégico do Turismo, que seria uma mesa redonda onde a gente também vai organizar, e, paralelo a isso, a reunião na UERJ
a respeito da questão de segurança pública. Me ajudem se é mais ou menos isso tudo mesmo. Perfeito. Síntese perfeita. É isso mesmo, Fred. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos trabalhar nessa linha aí. Olha, a gente já trabalho para caramba, hein? Não é pouca coisa, não. Nós temos aí 3 meses intensos, hein? Por favor, Cláudia. Olá, pessoal, bom dia. Deixa eu baixar a mão aqui agora. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada. Excelentes temas, né? E super fundamentais, eu apoio todos, mas gostaria de me colocar assim mais diretamente para trabalhar nesse painel, fazendo essa articulação dos 3 grandes temas nossos, porque eu estou nesse momento desenvolvendo uma pesquisa sobre patrimônio cultural e esporte, especificamente sobre o frescobol, que é um esporte que foi criado nas areias de Copacabana, né? E que é um esporte que tem esse diferencial de ser cooperativo e que vai fazer 10 anos da sua patrimonialização em maio do ano que vem. Então, a gente está trabalhando, entrevistando várias pessoas. Opa, vamos marcar, Márcia. Eu amo jogar também. Já partiu jogar, então. Vamos lá. Eu já joguei, mas se eu pegar na raquete, acho que não sai nada. Eu vou te entrevistar. Aliás, eu gostaria de entrevistar também Marcela Abelha, por favor, para essa pesquisa. Então, estou no meio da pesquisa, ela não está concluída ainda. 10 anos de frescobol em 25. Então, estou entrevistando, já entrevistei mais de 100 pessoas praticantes, agora estou entrevistando os bambas, né? Os baluartes, as pessoas que jogam há 50 anos, 40, tem gente até jogando até 70 anos jogando. Então, estou nesse momento. Então, eu queria me colocar para contribuir mais diretamente nesse nosso plano do painel, tá bem? A inovação, painel, né? Inovação, isso. Inovação como tema transversal da cultura, esporte e turismo, correto? Queria contribuir mais diretamente para esse, apesar que, claro, nós vamos trabalhar juntos em todos, né? Mas Você já está aceita, com certeza. Pode começar a trabalhar, não tem problema. Então, gente, a respeito da questão da apresentação, tanto da Ana Gabriela como do Marcelo Abelha, a nossa reunião, a gente consegue ter 2 apresentações, se forem todas bem organizadinhas, bonitinhas, a cada uma valendo 20 minutos, e a gente ainda tem tempo para discussão. Pode ser as 2 apresentações na próxima reunião, porque senão a gente vai ficar com gente de sobra. O que vocês acham? As 2 apresentações na próxima reunião. E a gente estaria, com essas 2, a gente estaria trabalhando tanto o esporte como o turismo, de base comunitária, na mesma reunião, que seria bem interessante. Eu acho que já é um preparatório para o que vem depois, não é? Isso. As 2 apresentações podem ocorrer na próxima reunião, com certeza. Não é? Isso. Isso, eu até coloquei no chat. Desculpem eu não estar conseguindo levantar a mão. Ana Luísa, aqui do FRJ. Eu coloquei isso no chat. Seria tão bom se a gente pudesse ter as 2. Sim. Perfeito, Ana Luísa. Eu olhei agora que está certíssimo. Então, a gente acabou tendo sintonia aí nas ideias. Todos concordam com as 2 apresentações para a próxima reunião? Tá? Agora, com isso, veja bem, a gente, com 2 reuniões na próxima reunião, a gente precisa trabalhar pelo grupo do WhatsApp o painel de inovação. Senão, a gente não vai ter reunião ou vamos ter que fazer uma reunião extra, né? Então, a gente vai ter que trabalhar isso paralelamente, tá? Paralelamente, ok? Pode ser assim? Né? Então, vocês já levantam nomes, levantam ideias para que a gente possa, nesse caso, em outubro, a gente ter esse painel de inovação como tema transversal do turismo, cultura e esporte. Pode ser isso? Perfeito? Então, tá bom. Bom, nossa, que reunião... Eu só queria fazer uma ainda falta colocação. 15 minutos, se já tem tanta coisa. Eu só queria fazer uma colocação, porque eu não estou conseguindo levantar a mão. O próprio tema da Ana Gabriela, ele já perpassa a inovação.
Ele já faz parte da inovação. Tem várias questões ali que podem ser colocadas dentro da proposta da Ana Gabriela, dentro da temática inovação. Então, acaba que eles dialogam. É por isso que eu falei que seria um preparatório já para o painel, né? Que na próxima reunião já seria um preparatório para o painel, através dessas apresentações. Mas eu estou até espantado aqui, são 15 para as 11, gente, já está tudo pronto. Pelo menos as ideias já estão todas colocadas, já tem até trabalho dividido. Nossa, que maravilha, vocês voltaram com força total, muito bom. Excelente isso, hein? Excelente mesmo, né? Bom, mais alguém, mais alguma coisa a ser falada? Só uma coisa Fred. em relação ao que a Verônica falou, a inovação, ela conversa com o turismo sustentável de base comunitária no sentido de que isso precisa ser institucionalizado, né? O turismo já existe, mas eu acho que precisa haver uma organização, né, das ideias, dos projetos, da maneira de lidar, ou uma padronização, ou alguma coisa que organize essas atividades nas comunidades, né, de modo a, vamos dizer assim, maximizar as chances de sucesso e, obviamente, respeito ao meio ambiente, não é isso? Isso mesmo. Tá Em bom, outras Dina. palavras, a gente chama isso de desenvolvimento econômico sustentável, Ana Gabriela. Exatamente. É uma das minhas cadeiras, tanto na faixa quanto na UFRJ, e no mestrado do Profinit da UFRJ. A gente trabalha a inovação pelo viés aí do desenvolvimento econômico sustentável, justamente para gerar uma melhoria aí na qualidade de vida das pessoas, entendeu? Eu acho que a gente tem aí muito que dialogar em relação a isso, porque tem como fazer um trabalho para poder trazer visibilidade dentro dessa sua proposta aí de turismo comunitário. Perfeito, perfeito, Verônica. Então, Fred, eu queria só Dina, dois comunicados para a Câmara Setorial, tá? sim, só deixa eu ver aqui, a Dina falou que vai se retirar, ela deixou aqui um recadinho para todos, tá? Então, ela teve que se retirar. Pode falar, Namberga. Fred, a gente teve do dia 22 ao dia 27 de julho, nós recebemos aqui 2 avaliadores da Unesco que estiveram aqui na nossa região, visitaram os 16 municípios, né, integrantes do Geoparque Aspirante Costões e Lagunas. Foi uma semana, né, de visita muito boa, uma experiência única na minha vida. Eu acompanhei eles todos os dias e agora a gente está só aguardando a próxima reunião em Assembleia Geral da Unesco, aonde eles pegam as avaliações feitas em todos os lugares do mundo, né, que querem ter um geoparque para poder ser aprovado, reprovado por algum motivo, ou então que você ainda tem que complementar, né? Então são estágios, né, que foram cumpridos. Então o nosso aqui foi cumprido esse estágio. E a outra comunicação, Fred, ela vai muito de encontro aí à Câmara Setorial de Esporte, é que nós tivemos o nosso projeto dos Jogos de Praia da Costa do Sol, foram aprovados aí pela Secretaria de Esporte do Estado, e a gente está com a lei de incentivo para realizar esse grandioso evento. É o primeiro evento dessa natureza feito no Brasil. E a gente quer, para acontecer esse ano ainda, depois das eleições, são 5 cidades sedes, né, que é Maricá, Saquarema, Cabo Frio, Rio das Ostras e Macaé. A princípio, são essas 5 cidades que se candidataram a receber, e a gente vai ter 16 modalidades esportivas de jogos de praia. E a gente caminha, né, Fred, se a gente conseguir realizar desse ano, a receber o primeiro sul-americano de jogos de praia aqui também na Costa do Sol. É só isso. Perfeito. Ótimo. Letícia? Opa, Navega, desculpa, eu acho que eu me distraí aqui, peço mil perdões, mas o resultado da candidatura foi aceita, positivo? Já tem o resultado, isso? Eles são apenas avaliadores, mas são 2 geólogos e assim, fantástica a visita dos 2, os caras são muito inteligentes na geologia
Mas um geoparque é muito mais do que só geologia, né? Então, eles nos avaliaram, todos os temas que nós colocamos no ano passado, eles avaliaram, fizemos uma reunião final lá em São Francisco de Itabapoana, antes deles voltarem para Portugal e para o México, e eles foram muito realistas, né? Eles não podem falar para a gente qual é o intuito, porque quem vai aprovar ou não é a Unesco, não são eles, né? Mas parece que está bem encaminhado, tá, Lidia? Pô, bacana, bacana. Eu queria deixar também um registro do trabalho maravilhoso da professora Kátia Mansur. Realmente precisamos de mais Kátias Mansur, porque realmente é espetacular o trabalho da professora. Eu tive aqui um insight, eu queria compartilhar com vocês. Não sei se será possível. O Navega teve a oportunidade de conhecer. Nós estamos falando aqui de inovação, de sustentabilidade, e das ligações, né? A Ana, a Gabriela, a professora Verônica também, a professora Cláudia, e a minha cabeça fica a mil aqui. Eu tenho a felicidade de ter o contato com alguns professores, né, na Universidade de Aveiro, e eu tenho trabalhado muito com a professora Filipa Brandão e com o professor Carlos Costa. Eles estão trabalhando, como outros professores, o turismo regenerativo e a parte de inovação. E as coisas vão se encaixando, né? Talvez, eu não posso garantir, né? Mas seria uma oportunidade única, já que nós estamos trabalhando num mundo virtual, trazê-los aqui para esse momento que acontecerá em outubro. Eu deixo aqui uma proposta. Acho que vai ser muito rico, né, no Fórum da Alerj, a gente trazer dois professores, ou um deles, não sei se também é muita audácia minha chamar os dois de uma vez, mas trazer um deles, pelo menos, para trabalhar um pouco conosco a temática de turismo regenerativo e a perspectiva da inovação, né, no sentido de sustentabilidade, de recuperação desse patrimônio natural, que infelizmente, né, nós já degradamos, né, muito o meio ambiente, e agora a gente também tem que recuperar um pouco essa questão, né? Então ficou isso na minha cabeça. Então eu me comprometo em tentar trazê-los, né? A gente vai trabalhar aqui no grupo de WhatsApp e trazer um pouco dessa experiência internacional para enriquecer um pouco esse debate. Era isso. Perfeito, Lidísia. Márcia, você tinha levantado a mão. Eu escrevi aqui no chat, pedindo para o Navega para compartilhar esse material sobre os jogos de praia, para saber se é competição entre cidades, entre clubes, pessoas se inscrevem avulsas. Queria entender porque a gente tem vários jogos de praia lá no Jockey, a gente tem contato com algumas empresas. Muito interessante, achei bem interessante essa proposta aí. Parabéns. Vou botar no grupo aí, Marcinha, um vídeo e o projeto, tá? Então, quem não entende qual é a proposta, vai passar a entender. E o nosso objetivo, como eu falei no começo, é de receber os Jogos de Praia sul-americanos, que aí sim são competições, e, na sequência, os Jogos de Praias mundiais, porque a região permite que a gente concorra a esses dois grandiosos eventos. Mas eu não queria me despedir antes, não, Fred, e lembrar para todo mundo que está aqui presente que depois da manhã começa o Salão Nacional de Turismo lá no Rio Centro. É a primeira vez que esse Salão Nacional de Turismo acontece no estado do Rio, e a gente vai ter aí o Brasil inteiro junto com a gente aqui, divulgando tudo que existe no turismo, de todos os sentidos. O nosso geoparque, inclusive, vai estar lá junto com os outros geoparques do Brasil, e a gente vai estar junto com as outras 12 regiões turísticas do estado. É imperdível esse evento, e é de graça, né, Fred? Ok, obrigado, Navega. Bom, nós já conversamos praticamente sobre tudo, agora só falta a gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E vamos lá, eu vou pedir para que Marcelo Abelha e Ana Gabriela façam as suas apresentações, pensando em 20 minutos de apresentação, para que a gente possa ter bastante tempo para discutir. Se o grupo for tão participativo e grande como o de hoje, eu creio que seja suficiente 20 minutos para cada um, ok?
Fora isso, eu vou pedir para que a gente realmente utilize o grupo do WhatsApp. Volto a falar que às vezes eu não respondo de imediato, mas eu estou sempre olhando, é porque às vezes não dá para responder, não dá para falar nada, e a gente já tem uma ideia do Lidízia para trazer para outubro, para a questão da inovação, uma ou duas pessoas importantes para somar ao tema. Então, a gente precisa trabalhar paralelamente, porque senão a gente não vai conseguir ter tempo para isso. Então, isso aí vai ter que ser. E Navega e Tiago, por favor, vamos conversar sobre esse encontro da UERJ. Eu queria fazer isso o mais rápido que a gente puder, mesmo que vocês me apresentem um documento, mesmo do WhatsApp, depois a gente marca um encontro, mas seria importante até para que eu possa apresentar a tia Ju, para que ela não faça uma coisa antes. Eu acho que cabe a gente participar dessa reunião para que depois a gente transforme isso em projeto de lei. Eu já leve o projeto de lei para que essa reunião seja apreciado. Então, vamos conversar sobre isso para que a gente possa sintonizar essa energia aí. E a última Lidízia, o novembro, nosso período termina com você e com quem você quiser trazer nessa mesa redonda para o plano estratégico do turismo. Isso vai ficar para novembro, né, que a gente já passa dessa questão eleitoral, já fica livre, já fica solto dessas amarras e a gente pode trabalhar um pouco melhor. Se todos concordarem, eu vou encerrar a reunião. Achei ótima, excelente reunião. Eu nunca acho que uma reunião rápida, mas com muita coisa, né? A gente praticamente organizou o ano todo, né? E praticamente já começou a ter material. Depois que isso tudo acontecer, vai ter material para 2025. Então, tá excelente, excelente. Vocês são top, né? O top mesmo no negócio. Vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês, muito obrigado pela reunião. Se ninguém tiver mais, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fale. Se não tiver, muito obrigado a todos pela reunião e fiquem todos em paz, em harmonia. E muito obrigado. Faz adaptação. Até logo, pessoal. Boa tarde. Tchau. Gente, boa tarde a peraí, todos. Só um instantinho. Não esqueçam que terça-feira que vem o Fórum faz 21 anos. Eu estava esquecendo disso. E temos a nossa reunião geral. Por favor, vamos participar, tá, dessa nossa reunião. Vai ser muito importante. 21 anos de Fórum é um momento especial, tá ok? Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até logo, boa tarde. Tchau, abraço. Tchau. Tchau, boa tarde a todos. Tudo de bom.